Sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio, o nosso momento de conexões, de dicas, né? Dividir momentos e principalmente, gente, profissionais com grande trajetória que conseguem dividir com a gente com muita riqueza. E hoje não seria diferente, nada melhor, logo vou apresentar para vocês, mas antes nós vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Começando o Café do Produtor, nosso patrocinador oficial. Nós temos também Dr. Orelhas, especialista em estética e saúde auricular, e também Minas Med, educação em saúde, referência na formação de socorristas, cursos e capacitações em saúde. Uma firma que, além dela estar aqui nos patrocinando, gente, eu trouxe a dona, a fundadora. Quem é? Nós convidamos Milena Gomes, enfermeira empresária, fundadora de Minas Med Educação em Saúde, especialista em urgência e emergência, atendimento pré-hospitalar e hoje socorrista no resgate rodoviário. Ufa, gente, cansei. Quanta missão, hein? Milena, me conta um pouquinho dessa trajetória, da sua empresa também. Conta pra gente, para que o pessoal possa conhecer e saber um pouquinho da Milena. Sim. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, né? É uma honra estar aqui com você, já acompanho você tem um tempo. Ai, que bom. E é muito bom a gente compartilhar, né, um pouco da nossa experiência, da nossa vivência. E eu, mais do que ninguém, atuante aí há mais de 8 anos, né, no atendimento pré-hospitalar, é um tema muito importante. Sim. Então, gostaria de agradecer, né? Para a vida, gostaria de agradecer pelo convite. E no decorrer desse tempo, dessa rotina, né, que é um pouquinho assim cansativo, mas porém muito gratificante, né? Eu falo sempre que quando nós estamos compartilhando algo, né, compartilhando algo de suma importância, principalmente em questão da vida, é excelente, né? É fundamental. Eu comecei aí pouco mais de 8 anos, né, nessa missão aí de salvar vidas, e foi daí que eu criei, né, juntamente com os nossos sócios, a Minas Med. Foi depois de quanto tempo, assim, de formada? Porque você formou e já atuou como socorrista. Isso, eu formei e depois de 1 ano eu já consegui... Você já entendeu o que você gostava, o que mexia com seu coração. Desde sempre, lá atrás, na faculdade, sempre gostei dessa parte. Já, desde sempre, escolhi a urgência e emergência. E ao final do curso, me especializei na área, né? Aqui em Uberaba não tinha, assim, muita formação voltada para o atendimento hospitalar. Então, inclusive, foi onde surgiu a ideia da Minas Med, né? Que hoje nós somos a referência, uma referência, né? De socorristas que atuam no atendimento pré-hospitalar, justamente por essa necessidade de capacitação, de atualização, né? Profissionais bem preparados para ofertar um atendimento de qualidade. E vocês têm alguma associação com o Corpo de Bombeiro? Tem alguns eventos que vocês associam a sua empresa com eles ou não? Não, nós não temos associação, porém, nós contamos com a participação de vários profissionais para visitas técnicas. Inclusive, essa semana nós estávamos em uma visita técnica lá no aéreo. Eu vi, te acompanho também, você viu, né? Isso, assim, foi um momento muito especial. Os alunos, eles conseguiram ali, né, entender como que funciona esse atendimento, como que é prestado esse serviço, né, à população. Então, é muito importante entender essas necessidades. Não, e nós estamos entendendo que você tem muito conteúdo para trazer para nós, né? Muita coisa, viu? Foi uma proposta muito grande, viu? Eu falo para vocês, gente, esse momento aqui é um divisório, né? Porque não tem como. E o tema que a gente trouxe, né? Que é a férias, né? Isso. Férias sem susto, né? Então, assim, a gente vai comentar um pouquinho, né, Milena, sobre o que acontece. Então, Milena, é por esses motivos todos que eu tenho certeza que você é a pessoa certa que eu escolhi para esse quarto episódio, porque nosso tema, né, que é a férias sem susto. Então nós vamos falar um pouquinho por que a gente trouxe esse tema. Porque nós entramos no mês de julho, as crianças entraram agora, né, de férias. Então é criança para todo lado, e sobe, mexe, curioso, vai para quintal, né, a gente fala, vai para fazenda, vai para uma chácara. Então nós vamos abordar alguns assuntos, separei algumas perguntas aqui para Milena e ela vai aí abrir nosso, né? Nós vamos aprender muito. Vamos começar? Vamos. Então vamos lá. Minha primeira pergunta. Mês de julho, que é que nós falamos agora, mês de férias, viagens, crianças brincando. Pela sua experiência, Milena, no resgate, quais são os acidentes que mais acontecem com bebês e criança nessa época de férias?
que mais acontece, assim, que você tem pra Importante. contar pra nós? É assim, o ranking, né? A gente tem um ranking ali. Afogamento, infelizmente, né? O afogamento, ele tá ali no ranking. O engasgo, acidentes ali, a criança tá de férias, é pula-pula, Queda, né? Da própria então altura, aí brincadeira. o pula-pula é sempre, tá pulando e aí cai, tem uma lesãozinha no braço, bate cabeça com cabeça, então existe aquelas lesões, né, que são quedas, queimaduras. Também acontece, tá? Intoxicações, algumas intoxicações, porque aí a criança fica curiosa em casa, vai mexendo nos locais, acha um remedinho, acha que é doce, ingere. Então existem essas principais: afogamento, a queda, o engasgo, intoxicação também, queimaduras, alguns traumazinhos. É normal acontecer, né, nesse período aí de Mas férias. o que mais, então, ocorre é o afogamento e o engasgo. O engasgo ainda é mais, né? O engasgo acontece bastante, principalmente nos E bebês. você sabe, Milena, que ontem eu atendi uma mãezinha, foi ontem, gente, essa semana, eu atendi uma mãezinha. E aí eu tava comentando, né, do meu canal, Nurse Talk. E aí eu falei pra ela contando pra ela, aí ela sabe, ela fez o curso, porque tem alguns locais, né, que faz os cursos de primeiros socorros, mais básico, né, pros pais. E aí ela falou que a filhinha dela engasgou demais, e ela sem jeito ali de fazer, ela sabia, mas acontece muito isso também, né? Demais. Ela sabia o que deveria fazer, mas acho que o amor ali, o desespero, a menininha ficando roxa, as mãozinhas meio solta, ela não conseguiu fazer nada. A vizinha ajudou. Quando acontece assim conosco, né, a gente ensina esperando que não vai precisar, né? Mas infelizmente acontece as situações. E quando acontece com um familiar é muito complicado, porque realmente vem aquela questão apavora, nervosismo. Então, porque é o amor, você acha que vai morrer, aí vem aquele desespero. E aí é onde eu sempre falo, né, sempre comento, a calma, a tranquilidade nesse momento é fundamental. A tranquilidade, manter a calma, eu acho que é uma das primeiras condutas. Porque se você começa a ficar ali com aquela situação, né, e liga o emocional, eu costumo falar, acaba que você esquece todos os princípios que você aprendeu. Então a calma e a tranquilidade é fundamental nesse momento. Tá, então vamos dar sequência aí, a gente vai tentar falar um pouquinho de todos esses aí que você colocou em pauta, pode ser? Pode. Minha segunda pergunta, então, vai o engasgo, que a gente, né, comentamos aqui, que é o que mais acontece. E é uma das maiores preocupações dos pais, né? Como eu identifico que uma criança realmente está engasgada e qual deve ser a minha primeira atitude? Ou mãe, ou babá, os avós, ou até mesmo em escola, né? Sim. Voltando um pouquinho, escola costuma ter esse treinamento? Sim, na verdade isso é lei, né? Inclusive, Núbia, cuidador, os pais, avós, sempre certifique-se que a escola é habilitada, né, para acolher de forma ali, né, numa situação de emergência, o seu filho. Porque muitas escolas hoje ainda não têm esse preparo, né? E tem que ser todos os profissionais. Eu confesso, mãe de 3, nunca tinha pensado nessa situação. É muito importante. A gente não pensa, só que pode acontecer em qualquer situação, em qualquer lugar. E também deveria ser lei, não sei se você pode me esclarecer aqui, que tem muita coisa que eu não sei. A escola tem esse kit? Sim. Kit primeiro socorro? Existe a lei, eu não sei se você já ouviu falar, Lei de Lucas. Ela é uma lei que foi criada devido ao Lucas. Ele foi uma criança que engasgou em um passeio escolar. E ele engasgou, né, com que ele estava comendo um cachorro quente, engasgou. E com isso, ele veio a óbito. Foi na escola? Foi no passeio. Né? Tá. E os profissionais responsáveis por eles não sabiam o que fazer. Não tinham noções básicas de primeiros socorros. Com isso, né, com a perca, aí a mãe, ela lutou, foi atrás e buscou e conseguiu. Conseguiu. E aí essa agora virou lei. Então todas as escolas, né, creches, infantis, precisam sim, os profissionais todos da escola, desde ali os professores, todos os colaboradores. Faz parte do currículo. Faz parte do currículo, tem que ter noções básicas de primeiros socorros. Porque essa situação de emergência pode acontecer em qualquer ambiente, em qualquer lugar. É verdade. Né? E aí, então, como que eu vou identificar que a minha criança está engasgada ali? Que eu vou ver que realmente tá, e o que eu faço ali no primeiro instante? Eu falo assim, que o fundamental, a lei, né, da tranquilidade e a calma, é você saber identificar os sinais de gravidade na criança. Esse é o fundamental. E quais são esses sinais de gravidade? Porque no engasgo nós temos duas formas, o engasgo parcial e o engasgo total.
E aí é onde acontece Como a que eu situação. identifico esse total e o parcial? No caso do engasgo total, parcial, né? Eu acho que todo mundo já sofreu engasgo parcial. Existe passagem de ar. Então imagina a situação, uma criança... É aquele que cai, não sei o que lá, uma Isso, coisinha, um buraquinho errado. Gente, isso é terrível. Isso, vai... Nossa, com certeza aconteceu com vocês aí. Gente, isso é terrível. Isso, entendi. Só que também acontece com a criança, onde ele é para passagem de ar, água, comida. E aí o que acontece? Não sabe controlar igual nós. Aí não sabe, mas até nós mesmos, o que acontece? A gente fica tossindo, né? Tossindo, tá engasgado, tossindo, e o que acontece? Normalmente a situação regulariza. Então, no engasgo parcial, existe uma passagem de ar. A criança consegue falar que está engasgada, ela consegue tossir, ela consegue falar. Então, isso é um engasgo parcial. O que nós fazemos no engasgo parcial? Nós não vamos fazer nenhum tipo de técnica, aí que acontece o erro. A mãe fica apavorada, balança a criança, dá os tapinhas nas costas. E isso não pode acontecer, porque naquele momento, a própria técnica, a tosse em si, ela já é a técnica. Não há necessidade de nenhuma intervenção. É o estímulo normal do nosso corpo. Pedindo socorro. Então, o que eu faço nessa situação do engasgo parcial? Vou acalmar a criança e estimular a tosse dela. Entendi. Então, eu vou estimular essa tosse e, claro, observar se realmente vai resolver. Nós podíamos fazer a prática? Claro, nós podemos. Vamos fazer? Vamos deixar pro final, então? Vamos deixar pro final, eu vou mostrar. Porque é praticamente tudo que você falou, só que a gente consegue colocar em prática aqui. Fazer uma simulação? Sim, conseguimos. Então nós vamos deixar pro final. Vamos fazer o engasgo e qual que é o outro que você falou que mais acontece? O afogamento. O que fazer? Vamos fazer os dois. Vamos fazer. Daqui a pouco nós caímos numa piscina ali, eu vou mostrar pra vocês. Eu sou a vítima. Não é vítima que fala, né? Eu sou... Você é paciente? Paciente e você é socorrida. Mas é vítima. É vítima? Pode usar assim? Vítima. Então vamos lá. Sobre afogamento, que acontece muito, né? Que você falou pra nós também. Que também não é só em piscina, a gente pode pensar numa banheira, em níveis baixos, né? De água. Isso pode acontecer também. Pode. Como que os pais podem prevenir esse tipo de acidente e como agir até a chegada do socorro? O que eu preciso fazer ali? Porque esse, gente, eu acho que esse... É delicado. É mais delicado. E acontece, né? A prevenção, ela é o primeiro elo. Porque diferente do adulto, né? A criança, a gente tem esse elo de prevenir, né? E nenhum tipo de por exemplo, boia, flutuantes, ele vai substituir a supervisão de um adulto. Então, a prevenção, a supervisão, no caso do afogamento, ele vem como elo fundamental. Sempre, mas infelizmente, mesmo com a prevenção, mesmo com a supervisão, pode acontecer, né? E aí, o que fazer nessa situação? Porque a criança não necessariamente ela precisa estar em um ambiente na piscina ou em qualquer outro local que tenha que cobrir submersa, né? Submersa, isso. Não necessariamente. Bacia com água, aspiração, né? Que tem também como você aspirar o líquido. Então, existem várias formas. E nessa situação, a gente precisa estar atento a todos os sinais de alerta. Então, quando acontecer uma situação dessa de emergência, a criança afogou. Primeira coisa, a segurança. Eu tenho que retirar ela do local com segurança. Tá. E não me expor também ao risco. Porque ali na hora que acontece a situação, quantas vezes, né, nós já escutamos, já relatamos aí situações onde os pais não sabiam nadar, entrou ali no rio para salvar. E aí deu ruim para todo mundo. Meu Deus do céu. Então, a segurança também é outro elo muito importante. Então, retirar essa criança do local com segurança. Depois que retirei ela com segurança, eu vou orientar, né? Eu vou observar, que é aquela parte de reconhecer as gravidades. Então, essa criança aí, ela tá respirando? Tá respirando. Tem movimentos de inspiração, eu posso olhar também, não sei se é válido, né, falar em relação à pupila. Mas aí eu não sei se é mais pro profissional, pro os pais fica mais difícil. Os pais bem mais difícil. Então muda. Nós falamos que até a questão de checagem de pulso para quem não é um profissional treinado tem essa certa dificuldade. Então a gente preza muito a parte da respiração. Então a criança ela tá respirando, tem movimentos respiratórios, você consegue escutar, né, que ela consegue respirar.
Então, tá respirando? Ótimo, vou colocar essa criança lateralizada de ladinho, né? Pra não ter o risco de quê? Broncoaspirar aquele líquido. Então, coloco ela de lado, lateralizada, tá? Depois nós vamos demonstrar na prática. Porque essa criança, ela precisa sim passar por uma avaliação, né? Precisa passar por essa avaliação. Agora, a segunda opção, né? A criança não respira, não tem movimentos inspiratórios. Nossa, e agora? O que eu faço? Aí entra uma parte assim que é mais complexa, né? A criança está em parada cardiorrespiratória, porque ela não está conseguindo respirar. Né? Hoje pode, te cortando um pouquinho, mas é porque a curiosidade vai surgindo. Hoje, boca a boca, pode ser feito? Pode sim. Mas só em família? Isso. Existem, muitas pessoas falam isso. Inclusive os alunos costumam falar, professora, mas o boca a boca não é permitido. Não é isso. O protocolo da American Heart Association, ele não fala que o boca a boca é proibido. Ele fala que para os profissionais, né, em atuação, ele não é recomendado. Tá? Mas em casa, né, com um familiar, que eu posso me expor a esse risco, sim, o boca a boca ele salva vidas. Então, e existe a forma correta também, tá? E aí a gente consegue mostrar isso na prática? Claro. Vai ter? Vou mostrar. Então, ótimo. Então, nós vamos fazer na prática. Então, o engasgo e o que fazer, e afogamento nós vamos fazer na prática, tá? Quando a criança não respira. Então, nós vamos demonstrar na prática como fazer. Ô, Milena, você sabe que a gente comentando isso aqui, você falou, você tá sabendo, a minha primeira pós-graduação foi urgência e emergência, porém, foi no âmbito da UTI. Sério, na da UTI. Então assim, mas eu morria de vontade de entrar na ambulância e sair, porque eu sou ligada no 720, né? Não é nem 420, e a 720. é pra quem é assim. Então, eu era louca pra trabalhar, né? E até tem uma amiga minha, Sandrinha, que assim, do nada ela entrou em resgate também, rodoviário. E assim, tá um sucesso ela. Eu acho. Você conhece ela, Sandrinha? Foi a melhor amiga minha, né, na faculdade. E a gente nunca imaginava. E eu era ligada, eu era apaixonada em dirigir, aquela coisa, chegar e... É uma adrenalina, é uma experiência sabe? diferente. E conter todo mundo ali. Não, eu sou suspeita a falar, né? Eu faço ideia, eu faço ideia. Inclusive, gente, nesse meio aí do convite, da conversa, ela, Núbia, daqui a pouco eu te respondo, tô na urgência. Desse jeito. E eu, muito curiosa, perguntava a todos. Mas vamos pro próximo. Milena, outro caso que acontece muito, né, que seria uma queda, que nós falamos lá no início, né, que você falou para nós, que nessa época de férias. Então, aí, em relação a queimaduras, cortes, né, que nós colocamos aqui, e quedas, em quais situações os pais podem cuidar em casa e quando é sinal de que a criança precisa ser levada imediatamente ao hospital? Então, em relação à queimadura ou queda, será que fraturou, será que não? O que eu faço ali? Novamente, a situação de observar os sinais de gravidade. Quais são os sinais de gravidade que eu vou observar no meu filho, né, na criança ali, após uma queda? Convulsões, vômitos, dores, assim, sangramentos extensos, tá? Deformidade, pelo nariz, isso, né? Deformidade. A criança ficou ali um pouquinho sonolenta, não é normal daquela criança ficar quietinha. São comportamentos que a gente deve observar tanto criança. No momento quanto passar um tempo depois. Está com sonolência, sono, vômito, convulsão, são sinais de alerta. Tá? Que aí eu preciso sim levar essa criança até a unidade ou acionar o 92. Ô Milena, eu lembro que a Amandinha, engraçado que eu tava com esse tema aqui, eu tava lembrando de toda a minha passagem com os meninos. E a Amandinha do meio, que é a médica hoje, que ela tinha que ser socorrista. Eu lembro que ela caía, ela engolia choro, que fala, né? Uhum. Ela perdia o fôlego. E aí teve um dia que ela caiu da rede, bateu a cabecinha, o olho virou para trás. E ficou molinha, aí o que eu fiz? Sacudi. Virei ela de cabeça para baixo, sacudi e voltou. Mas então, isso assim, acontece, viu? Graças a Deus, mas não era nem enfermeira, não era. E aí virei, porque eu formei depois com os meus 3 filhos, e aí virei ela, sacudi e voltou. Então isso foi um medo muito grande. Teve um outro também, que eu acho importante a gente relatar, comigo ninguém pode.
Ela tava no andador, gente, e eu tinha essa plantinha. Foi lá e pegou, na hora inchou. Nós vamos falar também desse, né? Dessa parte. Mas aí, bebe fôlego, eu balancei. Não quer dizer, isso é uma coisa que o próprio organismo da gente volta, né? Volta, não precisa... naturalmente, não precisa. Questão do choro, teve a queda, né? O trauma, que nós chamamos. Aí, o que acontece? Movimentar vai piorar a situação. Então, certo? Aí ela tava chorando. Ele tende a voltar normalmente, sem nenhum tipo de intervenção. Gente, fica uma dica pra vocês. Realmente, esse é um tema muito importante. Mais uma vez, te agradeço demais, Milena, porque isso é pra vida, gente. Então, é um tema agora, nesse momento de férias, porque assim, às vezes a gente acha que não vai acontecer, e tomara que não mesmo. Mas e se? E se acontecer? Né? Então, vocês pegam e anota todas as informações, as dicas, né? De como, de cada tema que a gente tá falando, né? Do que tem que observar, o que é interessante. Sim. Vamos para mais? Quero mais. Vamos lá. Milena, nós falamos um pouquinho da queda. E aí tem a queimadura, né? E os cortes. Quando tem uma queimadura em casa, me fala um pouquinho da queimadura. Queimadura acontece bastante, viu? Também é uma situação, né, que acontece. Alcinha de panela saindo para fora do fogão. Puxa, e acontece a queimadura, né? Inclusive, choque elétrico também, tá? Choque elétrico também tá associado e ele causa um tipo de queimadura, tá? Sim. A queimadura, ela tem o primeiro, segundo e terceiro grau. Mas assim, em casa é difícil, né, detectar essa questão. Então, novamente, sinais de gravidade. O que acontece quando a criança queima? Dói bastante, né? Tem muito choro. Então, o que eu indico a fazer, né? Normalmente, nós vamos lavar com água corrente, tá? Em temperatura ambiente, que tende a pensar, tá queimando, vou colocar água gelada porque vai resfriar. Não tem essa necessidade. Água corrente, tá? De 5 a 10 minutos ali e observa. Vermelhinho o local, eu tenho uma pomadinha em casa, tranquilo, posso passar. Mas ali tem bolhas no local, criou bolhas, ou você já tem um tecido ali, né? Já teve uma ruptura do tecido, aí já é um sinalzinho de alerta que eu preciso levar essa criança para o hospital, tá? Porque aí vai precisar de um Deixa eu ver se eu tô certa. Aí eu posso pôr um paninho molhado. Limpo. Isso, limpo, é importante. Que eu tô dando conta, gente. Aconteceu uma situação, né, de uma criança, ela foi ajudar a acender o churrasqueiro. E com isso, né, o vapor, o vapor, chegou nos bracinhos dela. E aí a mãe pegou, né, ela jogou água gelada para resfriar. Passou pasta de dente. Ai, não. Pasta de dente, manteiga, gente, nada disso. Só vai dificultar o trabalho de vocês. Meu Deus. E um paninho, uma toalhinha suja. Então, assim, pega um paninho limpo que tem em casa, uma toalhinha limpa e só água corrente, tá? Não passa nada. Se tiver um soro, pode. Se tiver sorinho em casa, pode, tá? Mas água corrente é o ideal. Então, não passa nada, não passa pomada. Que minha avó, antigamente, né? Pasta de dente, borra de café, nada disso. Só vai piorar a lesão, tá? E vamos supor, aí eu tive um corte. Aconteceu o corte. Primeiro, estancar o sangramento, mas antes de estancar o sangramento, também a água corrente lavar abundantemente ali o local. Posso colocar o sabonetinho, sabãozinho? Não tem, só lavar ali mesmo, tá? Pode lavar com água e sabão, não tem problema não. Água corrente em temperatura ambiente, vou pegar um pano limpo e vou estancar e fazer uma pressãozinha no local. Até chegar. Até levar ao local ou chegar à ambulância, tá? E vou fazer uma pressãozinha no local, apenas isso. Tá. Não coloco nada ali pra parar de sangrar, vou colocar borra de café, já ouvi falar. Não pode acontecer, tá? Não pode, porque isso vai piorar e pode infeccionar até a lesão. Milena, eu lembrando aqui, nós falamos um pouquinho da queda. Teve queda e teve calombo, que a gente fala? Isso, nós chamamos de hematoma subegalial, mas é o galinho. Mas tem alguma forma ou apresenta algum hematoma diferente que eu preciso me preocupar mais? Ou não? Isso aí depende. A questão do hematoma depende muito, né, do choque, do trauma. Vai ter, nós chamamos galinho, o famoso galo, né, que é o hematoma subegalial. Então o olhinho da criança pode ficar arroxeado, se for próximo ali, né? Mas o que é o importante? Aqueles sinais de alerta. Os sinais de alerta, tanto no momento e depois. No momento e depois. Entendi. Tá? Bora pra mais? Vamos. Então vamos lá. Nas férias, o que a criança faz? Vai pra casa da avó, vai pra chácara, fazenda, explora um pouquinho mais do quintal.
E aí tem os bichinhos, né? Insetos, peçonhentos. Quando acontece isso? Esses casos, né? Inclusive, escorpião tá na época, gente? Acho que tá, né? Não, né? Não tá, não? Mas pode acontecer. Sim. Ingesta de medicação, de produtos de limpeza, porque eles exploram a casa inteira. Inteira. Nesse caso aí, vamos falar sobre o produto, que eu acho que acontece muito, mas vamos falar também dos insetos, as picadas. Animais peçonhentos, né? Pode acontecer também inalação, né? Ou ingestão mesmo, né? De comprimidos, acha que é doce. Eu tenho uma priminha, inclusive, que semana passada ela tomou uma cartelinha de AS. Meu Deus. Nossa, é docinha. Rosinha. Cor da Barbie. Ficou sonolenta. Então, assim, já tem um sinalzinho de alerta. Deus. Aí eu passei as instruções, né, pro meu tio. Falei, olha, toma cuidado. Primeiro, como sempre, prevenção. Exato. Não deixar, né, os locais, produtos de limpeza, medicamentos próximos ali à criança. Porque ela vai Qual pegar... que é a idade dela, pra gente ter uma noção? Ela tem 4 aninhos. 4 aninhos. Tá vendo, né, gente? Foi lá na bolsa da mãe, pegou, tava próximo, pôs a cadeirinha, pegou e aconteceu. Não, e docinho, uma delícia. Você entendeu? Ainda bem que foi o Então, na verdade, é bem um risco, né, em relação à medicação e produtos, tem que levar. Tem que levar. E observar a criança, tá? Entendi. Do caso ali do animal. Ah, e outra coisa muito importante. Levar o rótulozinho, tá? Se ela ingeriu, o que ela ingeriu, o nome da medicação, anotar e levar junto foto, com a né? criança. Hoje é fotinha. Leva fotinha. Tira fotinha. Tá. A mesma coisa com animais peçonhentos, tá? Muitas pessoas acreditam que é normal, por exemplo, fazer um torniquete no local onde foi picado, ou até mesmo tem pessoas que fazem sangria, que é o que ela falou, é amarrar, viu, gente? Isso, amarra um pano ali, ó, e não deixa aquele sangue ou o veneno que eles imaginam descer e cair na corrente sanguínea. Eles imaginam isso, mas isso não pode acontecer. Ou até mesmo sugar. No desespero ali, sugar, tentando sugar o veneno. Não vai sugar o veneno, ou espremer, não vai acontecer espremer, nada disso vai funcionar, né? Lavar com água e sabão, a mesma coisa do ferimento. Lavar abundantemente com água e sabão, colocar um paninho limpo e levar até o pronto atendimento ou esperar, né, o SAMU chegar até vocês. Outro fato muito importante, eu falo muito sobre ligar pro SAMU, ir pro pronto atendimento, porque os profissionais lá são habilitados para treinar vocês ao que fazer. Na dúvida, liga, tá? Porque eles são habilitados para vocês seguirem o passo a passo e saber o que fazer. Ah, mas eu tô tem com casos dúvida. que às vezes você tá no telefone, vocês estão passando o que tem que fazer, né? Você fala com o médico regulador. E o médico, ele vai te falar exatamente o que você tem que fazer, na dúvida, tá? Então isso é muito importante. Tem pessoas que ficam ali, mas será que eu devo levar ou não? Ou foi só uma picadinha? Observa o local, lavou com água abundante, tá doendo, tá incomodando? Liga. Eles vão te passar as orientações, vocês vão seguir as orientações do profissional até chegar lá. Né? Inclusive, a minha filha tá de plantão hoje. E aí, como a gente tava com esse tema, eu vou até mostrar, eu vou mostrar pro pessoal também. E aí, ela falou assim... Ela falou, mãe, nós estávamos conversando com o assunto e olha o primeiro atendimento dela, onde eu vou mostrar aqui. Tá dando pra ver certinho? A surpresa. Ou seja, férias, explorou um pouquinho mais as áreas... E aí encontrou. Acontece. Essa aqui, que óculos seria? Você sabe? Eu acredito que essa é a aranha que fala armadeira, que fala. Não é venenosa, mas dá uma dorzinha. Dói. A dor local ali. Ela comentou mesmo que o paciente estava com dor local. E assim, é difícil, principalmente para os pais, diferenciar se é venenoso ou não, né? Então o que conta mesmo é a dor no local que vai ter e não perder tempo, né? Procurar ajuda o mais rápido possível. E aí, férias sem susto, justamente. Sem susto. A gente falando hoje... A Amandinha fez esse tipo de atendimento. E ela vai muitos desses aí, nesse período de férias. Eu acho que agora vai ser só isso, paz na escola, na época da Copa, eu falei, Amanda, ele só vai dar bafão. Desse jeito. Hoje, agora é criança, vai atender criança aí. Bom, uma das maiores dúvidas, né, dos pais é saber quando... a situação pode ser observada em casa e quando realmente é uma emergência. Quais são os principais sinais de alerta que indicam que a criança realmente precisa ser levada para o hospital? Ou o SAMU deve ser acionado imediatamente? A gente falou um pouquinho, né, sobre... Nós falamos um pouco sobre isso. Alguma coisa aí que vem em mente que você possa nos orientar o que eu consigo fazer em casa ou que de fato eu tenho que encaminhar? Eu acho que assim... É os sinais, né? Isso, é os sinais de gravidade.
observar esses sinais de gravidade na criança. Sangramento extenso, vômito, né? Tontura, sonolência, a criança teve crise convulsiva. Então, todos esses sinais são de gravidade, né? É porque, por exemplo, às vezes a queimadura que nós estávamos falando é uma queimadura superficial, de primeiro grau, ficou vermelhinho, só do local. Não tem necessidade, né, de procurar um atendimento, de apavoramento, mas o que os pais precisam, né, os cuidadores precisam entender nessa questão é a questão da paciência para conseguir tranquilidade, para conseguir entender o que está acontecendo. Eu acho que isso, quando se trata de filhos, a gente fica um pouco perdido. Mas tem que ter. Que é o caso que eu falei para vocês de uma mãezinha que eu atendi nessa semana. Exatamente. Então, você mantendo a tranquilidade, você consegue observar melhor o seu filho. Mais do que ninguém, você sabe como é normal a rotina dele. Então, ele tá quietinho, tá prostrado, tá confuso. Chama o Xamô. É desse jeito. Liga e pede assim, então fica atento a esses sinais, sabe? Tá. E outra, como eu falei, na dúvida, liga. Liga, porque eles vão te instruir melhor. Exatamente, vão passar as orientações adequadas. Bom, como a gente falou, né, que nós vamos fazer uma prática, mas ainda nós temos um outro momento aqui. Você sabia que nós temos café com a Nurse? Sério? Exatamente. E o nosso café com a Nurse, o que acontece? A gente sempre faz um bate e volta, mas o seu vai ser diferente, aguardei. Olha. Mas para encerrar, se você pudesse, Milena, deixar apenas uma mensagem para todas as mães que estão nos acompanhando, os pais, os avós, as babás, cuidadoras, que estão aqui nos acompanhando, qual seria o que você pudesse falar nessa questão? Certo. Primeiramente, mantenha calma, né? Tranquilidade. Vai acontecer, mesmo com supervisão, pode acontecer com supervisão, principalmente mãe, sente muito culpada, né? Com o que aconteceu, eu não sei o que fazer. Então, assim, e outra coisa, busca os conhecimentos, igual você falou, anota ali as dicas, porque a gente espera que não vai acontecer, mas se acontecer, você vai estar preparado. Então, mantenha calma, tenha paciência, busque conhecimento, tá? Para saber o que fazer quando precisar, porque é muito importante você saber o que fazer. Exatamente. E não apavorar e acabar piorando uma situação. Então, busque conhecimento, sempre assista. Hoje a internet disponibiliza vários tipos de conteúdo nessa área. Tomar um pouco de cuidado, né? Isso, porque a gente acredita em você. Isso. Mas porque a gente tem alguns conteúdos que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Mas é isso mesmo. Isso, a gente tem vários, tem muito conteúdo aí legal, ensinando como que faz para desengasgar um bebê, como que faz, né, no engasgo ou na questão de afogamento. Hoje tem até literatura, né, gente, aberta. Na minha época eu tinha que ir pra biblioteca para poder aprender alguma coisa. Hoje você consegue baixar livros e você pode livro de primeiros socorros, existe tudo isso, existe tudo isso. E essa questão também, certifique-se com o ambiente que seu filho frequenta, como a escola, os profissionais lá são habilitados para prestar primeiros socorros. Porque não adianta você, papai e mamãe, ter um conhecimento dentro de casa e acontecer uma situação de emergência em outro ambiente. Então, conhecimento a gente tem que compartilhar, tá? Então vai lá aprender como chama? Lucas, né? A Lei de Lucas. Lei de Lucas. Vai lá, anota e vai lá nos comentários e fala pra nós. Exatamente. Segue a Minas Med também, que a gente coloca sempre dicas lá pra vocês. Milena, vamos pro cafezinho? Vamos. Agora é o nosso momento. A gente vai fazer, claro, né, nosso patrocinador aí oficial, Café do Produtor, que é o momento que nós fazemos um brinde. Será que tá bom, amiga? Ótimo, maravilhoso. Bom, como todos estão acostumados, né, com o nosso momento Nurse Talk, agora é o momento Café com a Nurse. E aí a gente sempre tem, Milena, o bate-volta. Mas com você vai ser diferente. Vamos fazer mito e verdade? Eu falo e você, se você achar algum tema importante, você fala aí e a gente dá andamento. Eu separei alguns aqui. Tá. Vamos lá? Vamos lá. Levantar o bebê pelas pernas quando ele engasga ajuda? Mito!
Não balança igual eu balancei a Amanda, não? Não, é mito. Colocar manteiga na queimadura melhora? Ó, quem tá assistindo aí já sabe a resposta, hein? Mito. Mito. Dar água pra quem está engasgando resolve? Mito. Gente, não vai ter verdade? Não. Colocar pó de café em um corte ajuda a estancar o sangue? Quem assistiu também já sabe que é mito. E açúcar? Mito também. E botar o cachorro pra lamber lá na fazenda? Nossa senhora, eu já fiz isso, gente. Eu já fiz também, então... Toda queda da cama precisa levantar e ir ao hospital? Não. É Não mito. necessariamente. Não, é mito. Isso é mito. Ah, é só mito. Só mito. Afogamento só acontece em piscina? Nós falamos também, é mito, né? É mito, tá? Não. A criança caiu. Ah, Eu vou analisar os sinais vitais. Mito ou verdade? Verdade. Verdade. Eu inventei essa. Vai analisar os sinais de gravidade, verdade. Tem alguma coisa assim a mais que a gente não falou, Milena, que você gostaria de... Olha, eu vou deixar um gostinho de quero mais para uma próxima... Uma próxima oportunidade? Mas nós vamos assim, eu acho que os principais temas, tá? Nós falamos sobre ele, nós vamos demonstrar, inclusive, aqui para vocês, mas geralmente esses são os sinais, assim, de alerta, de gravidade, é o mais comum que acontece mesmo. É descanso na escola e os pais, né? Ó, agora que nós já tomamos nosso cafezinho, com certeza nós estamos com up. Vamos fazer a prática? Eu tô animada agora, viu, gente? Vamos. Eu tenho um convidado muito bonitinho, gente. Você trouxe uma bonequinha? Trouxe a Madalena. Então vamos convidar a Madalena para fazer parte agora e nós vamos fazer uma prática. Vem com a gente. Gente, como nós falamos, né, que esse momento vai ter a prática, que é de extrema importância, né? Tudo que nós falamos, todo o conteúdo que nós abordamos aqui, realmente vocês têm que fazer as anotações, que é muito importante. Gente, esse quarto episódio aqui, eu vou te falar, isso é pra vida. Viu, Milena? Já Você salva. tá deixando aqui um ouro pra nós. E aí nós convidamos o Vicente, fala oi pra todo mundo. Meu modelo do dia. Cadê aquele sorriso? Fala tchau, a janelinha do Vicente. Então vamos lá, o Vicente veio também para nos apoiar, para nos ajudar, né, a fazer essa simulação. Mas primeiro nós vamos fazer na Madalena. Apresenta a Madalena, Milena. Essa aqui é a Madalena, tá, pessoal? Ó, coisa linda. A Madalena vai ajudar vocês a entender e o que fazer no caso de quê? Engasgo. Vamos de engasgo? Tá? Lembra que eu falei do engasgo parcial? Que eu só vou estimular a tosse e ficar ali, né, observando a criança. Mas e no engasgo total, que eu não expliquei? Isso. Então agora, existem duas condutas, né, que é abaixo de 1 ano, que é o bebezinho, que nós chamamos, lactente, tá? E a criança, que é acima de 1 ano até a puberdade, que nós vamos, né, demonstrar aqui no nosso convidado, né, o Vicente. Então, abaixo de 1 ano, o que eu vou fazer? Teve até atualização, tá, Núbia? Nós tivemos a atualização do protocolo, tá? Ah, que bom, essa eu não sei. E o que vai acontecer? Eu vou posicionar, né, a criança, vou segurar aqui, ó, na boquinha dela, tá? Vou fazer uma pressãozinha aqui, tá? Porque abaixo de 1 ano, normalmente, o que acontece? É líquido. Tá bom. É líquido, leitinho, isso, né? leitinho, tá? Então, eu vou segurar aqui, ó, a mãozinha, vou apoiar no meu antebraço, tá? E vou aplicar 5 golpes dorsais entre a região aqui da escápula da criança, no meio dela, com essa regiãozinha aqui da minha mão, a maçãzinha da mão que eu falo, né? Que é a região hipoternar, essa região aqui, tá? Então, eu vou segurar aqui a criança. O que eu sempre ensino? O ideal, você segurar a perninha dela aqui no seu braço, tá? Por quê? Eu vou abaixar um pouquinho ela, tá? Pra facilitar o desengasgo. Sim. E aqui eu tô segurando, ó, o bracinho. Se escorregar, ela não vai cair, tá? Porque o meu braço aqui tá segurando. Então, o que eu faço? Vou aplicar 5 golpes, tá? Nessa região, no meio aqui da escápula. Então, segurando aqui, abaixando. 1, 2, 3, 4, 5. Vou com a mesma mão já apoiar no meu outro antebraço esse neném, tá? Posicionar nessa posição e vou agora aplicar o quê? 5 golpes, né? Compressões torácicas. Antigamente, faria dessa forma. Agora é com a mãozinha aberta, tá? Então, na região intermamilar, que é isso? No meio entre os mamilos, eu vou deixar a minha mão espalmada e vou também fazer 5 compressões. 1, 2, 3, 4, 5, tá?
Vou observar, porque às vezes já teve retorno ali de líquido, tá? O que eu faço? Não observou, a criança ainda tá desfalecidazinha, que tem os sinaizinhos que a gente vai observar, né? Então, o que eu faço? Volto novamente e vou fazer essa manobra até a criança fazer o quê? Chorar. Porque a criança abaixo de 1 ano, ela não vai conseguir falar com você. Como que ela vai demonstrar para você que desengasgou? Chorando. Inclusive, na criança de 1 ano, se ela não consegue falar e eu tenho dúvida se ela está engasgada ou não, é o choro que vai contar isso, demonstrar isso para você. Tá. Através do choro, você sabe se ela está engasgada ou não. Entra na parte do chorinho afônico, que é não tem som. Vermelhinha, começou a ficar roxeado as extremidades. Não perde tempo. 5 compressões, né? 5 golpes, né? No caso dos sais, né? Aqui atrás. E 5 compressões, tá? E assim eu vou fazer até esse bebê voltar, tá? E chorar. Tá bom. Esse é o engasgo. Para crianças abaixo de 1 ano. Isso. E agora nós vamos fazer no Vicente. Agora nós estamos com o Vicente. O Vicente, ele já é uma criança de 6 aninhos, né? E agora, a mesma conduta no Vicente é praticamente a mesma conduta do adulto. Só que a diferença é que eu não tenho como fazer essa manobra. Olha só a minha altura em relação à do Vicente. O que eu vou fazer? Eu vou agachar para ficar na altura do Vicente, tá? O que eu vou fazer com o Vicente? Põe a mãozinha no pescoço, ó, tá engasgando o Vicente. O que eu faço? Primeiramente, eu vou aplicar 5 golpes dorsais. Então, vira de ladinho, Vicente. Isso, ó. Vou com minha perna aqui, eu tô protegendo o Vicente para ele não cair. Então, eu vou segurar aqui na frente, vou aplicar, né? Vou aplicar 5 golpes dorsais na mesma região do bebezinho, só que agora no Vicente. 1, 2, 3, 4, 5. E lembrando de inclinar o Vicente para facilitar. Tá? Porque aqui ele tem resistência. O retorno, né? Isso, exatamente. Inclinar ele bem pra frente aqui, ó. Que ele tá fazendo resistênciazinha. Mais 5. E depois eu vou voltar aqui, virar o Vicente pra frente na região. Olha lá pra tia. Ó. Aí eu vou pegar a mãozinha aqui, ó. No umbigo, acima do umbigo, na região do estômago. Vou fechar a minha mão, tá? Fechei a mãozinha. Localizei, a mãozinha não fica dessa forma deitada, ela fica em pé. Com a minha outra mão, eu faço o movimento em J. O que é isso? Pra dentro e sobe. Tá. Desse jeito aqui eu vou fazer. E vou fazendo, tá? Até o Vicente... Quantos são esses? Esse não tem uma quantidade específica, tá? Eu posso intercalar os dois ou só fazer esse. Tá? Aqui tem a quantidade. 5. Eu posso fazer 5, 5 aqui e 5 aqui e ficar intercalando. Mas também, né, que é o mais comum, eu posso fazer só as compressões, que nós chamamos de compressões abdominais. Então, na região aqui, ó, eu vou fazer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Inclino ele pra frente. 1, 2, 3, 4, 5. Ou só as compressões abdominais aqui. E movimentos em J, tá, pessoal? Mãozinha fechada, pra dentro e sobe. Pra dentro e sobe. E sempre aqui ajoelhada atrás dele, né? Pra nivelar o tamanho e também o apoio, né? O apoio dele, certo? Até a criança chorar e falar. Certo. Vicente, você gostou de participar? Foi? Aprendeu, Vicente? O que aconteceu com você que a titia fez aquelas manobras aqui? O que aconteceu? Fala, engasguei. Foi? Você engasgou, não, né? Agora você vai ensinar a mamãe, não é, Vicente? Quando chegar em casa, como fazer se o Vicente engasgar, né? A mamãe lá, ó. A mamãe tá de olho ali. Milena, eu amei aprender, porque na verdade teve as mudanças, né? Sim. Às vezes eu costumo dar essas dicas mais por causa do aleitamento materno, que entra um pouquinho da minha área. E então, assim, é muito importante. Sim. Essa realmente, além de notar, não, é vocês fazer o print do vídeo e guardar. Salva o vídeo. Salvar o vídeo. E agora, o que a gente vai fazer? A outra situação, nós demonstramos o engasgo, né? E no caso, né, do afogamento. Vocês recordam que eu falei que no caso, se a criança respira, né, coloco ela na idade do Vicente, lateralizado de lado, tá? Para não broncoaspirar o líquido. No caso do bebezinho, eu coloco o bebezinho nessa posição aqui, ó. Ou desse jeito aqui, ó, de barriguinha para baixo, né? Se foi o bebezinho apoiar na perna. Pode apoiar na perna, só para Porque, facilitar. ai, gente, você já viu que eu tenho
eu tenho um problema maior com O bebê- afogamento. Afogamento, é o ponto fraco, né? Porque, gente de Deus, aí você tirou a criança de lá, tá ela molinha. Então eu vou pôr na perna. Se a criança, observar primeiro, né? Se a criança respira, aqui a gente está falando de uma criança que não está em parada cardiorrespiratória. É uma situação de emergência, mas não é tão grave. Tá. Então eu vou só lateralizar, no caso do bebezinho, eu vou colocar só, vou posicionar o bebezinho mesmo assim, ó, desse jeito aqui, ó, só para facilitar, né, para ele não broncoaspirar, tá? Voltou a chorar, tranquilo. Lembrando que sempre precisa dar uma avaliação, mesmo que o bebezinho voltou. A mesma coisa do engasgo. Ele precisa passar por uma avaliação de um médico, de um profissional, tá? Agora a situação, né, complicada. O bebezinho não respira, não conseguia observar a função, né? Movimentos aqui, expansão torácica, não tá respirando, não conseguia escutar o bebezinho respirar. Então a situação já, né, que requer outra intervenção. Primeiro, antes disso, vou ligar para o 92, lá o profissional também já vai te passar essas informações do que fazer. Instruir melhor. Mas e aí, o que eu faço na situação do bebezinho? Ele não tá respirando. Aí eu vou fazer, já entra a nossa parada cardiorrespiratória. Aí eu já vou fazer a reanimação, né, cardiopulmonar, que é as compressões na região do tórax. O que eu faço? Essa maçãzinha aqui da minha mão, tá? Eu vou na linha intermamilar, no meio, né? Nesse ossinho aqui que nós chamamos de apêndice externo, né? Que tem um apêndice tifoide aqui embaixo, esse é o externo, o apêndice tifoide. Então, no meio aqui dos mamilos, eu vou fazer 15 no caso, se eu estiver sozinha, situação de em casa, né? Sozinho, eu vou fazer 30 compressões, tá? Aí eu vou fazer vou segurar aqui o bebezinho, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 vezes, tá? E aí vem a parte do boca a boca. Muitas pessoas confundem, acho que no caso do afogamento eu tenho que sugar algo. Isso é interessante, né? Mas não é dessa forma que funciona, não precisa sugar. No caso do bebezinho, olha só, o narizinho é bem próximo da boca. Pega os dois, né? Então eu pego os dois com a minha boca. Então eu tenho que pegar tanto a região do nariz quanto a boca do bebê. E aí eu vou fazer 2 ventilações. Tá? No caso de parada cardiorrespiratória, tá? Aí eu vou fazer 2 ventilações. Eu vou abrir aqui as vias, né? Só levanto assim um pouquinho, inclinar um pouquinho aqui com a mão e vou cobrir toda essa parte aqui, né? E vou comprimir 30 vezes, 2 ventilações aqui. Não é puxando, não, normal. Porque quando é criança também a gente tem que ser mais maneirado, né? O que eu vou ofertar. Ofertar o ar mesmo ali, ó. Mas num adulto pode ser mais. É da mesma forma. Eu não tenho da mesma forma, tá? Não que eu só tô ventilando. Tirar tudo aqui dentro. Não, entendi. A mesma forma, tá? Então vê, né, 30 gente? compressões, 2 ventilações, né? Agora voltando a uma questão interessante, na parte do afogamento, antes de iniciar as compressões, que é o que eu acabei de falar para vocês, no caso que não tá respirando, eu inicio primeiro as ventilações de resgate. O que é essa ventilação de resgate? Eu vou fazer dessa mesma forma que eu ensinei aqui 5 vezes. E vou observar antes de tudo. Tá. E vou observar se tem elevação aqui do tórax. O que significa quando o tórax do neném eleva? Que o ar está chegando. Então vou fazer 5 ventilações de resgate e observar aqui, né, a questão do tórax do bebê. Não voltou, continua sem respirar, por que eu falo isso antes, pessoal? Porque não necessariamente ele já está em parada cardiorrespiratória. Aqui ele está em parada respiratória. Às vezes só a ventilação de resgate já é suficiente, o bebezinho já começa a tossir, você coloca ele o quê? Não precisa fazer a compressão. Isso, não precisa fazer a compressão. Mas aí mesmo assim, não teve elevação do tórax, não tá respirando, aí sim eu entro essa manobra de 30 compressões e 2 ventilações. Ah, mas até quando, Milena, eu vou fazer isso? Até o resgate chegar, tá? Até a ambulância chegar, porque vocês já ligaram lá antes de iniciar. Certo? E na hora eles choram, né? Aí no caso... Chora, fica tossindo. No caso do tamanho aqui do nosso convidado, eu vou colocar ele de ladinho e esperar a ambulância chegar. Do bebezinho, eu vou segurar ela aqui dessa forma, para tranquilizar o neném e esperar a ambulância chegar. Agora, se não respira, mesmo assim com as ventilações de resgate, aí eu tenho que fazer as compressões e a ventilação direto contínua. 30 compressões e 2 ventilações. Bom, nós estamos falando em criança e lactente, né? Bebezinho. Exato. Abaixo de 1 ano. Em adulto, mudaria aqui a ventilação? Mudaria. No caso aqui do adulto, também é feita a ventilação de resgate. 30, 2 ventilações. É a mesma coisa. A mesma coisa.
No caso da criança, eu estou sozinha em cena, então eu faço 30 compressões e 2 ventilações. Se tivesse alguém ali para auxiliar, eu poderia fazer 15 compressões e a pessoa ventilar 2 vezes, tá? Mas normalmente, quem tá ali já vai fazer o primeiro atendimento, já faz direto. 30 compressões, 2 ventilações até o suporte chegar, tá? No adulto, a mesma forma, tá? No caso, eu posso me expor ao risco, porque é um familiar, vou fazer 2 ventilações, a mesma coisa e 30 compressões, tá? Ok. Amei! Muito bom! Bom, né, gente? A gente aprender é importante. É demais. Lembrando também, pessoal, que no caso do bebezinho abaixo de 1 ano, como eu falei, o narizinho fica próximo à boca, tá? Então eu vou, né, cobrir toda essa região para fazer a ventilação. Mas olha só no caso da nossa vítima aqui, do nosso Mostra lá o rostinho, ó. Aí, o que eu vou fazer? Vou segurar, vou ocluir, né, fechar o narizinho para conseguir obter uma boa ventilação, ofertar uma boa ventilação. Então, vou pegar o narizinho dele, vou fechar e vou ofertar as 2 ventilações. Porque senão vai ter passagem de ar pelas narinas. Aí pega toda a boquinha, né? Isso, aí eu pego só a boquinha, não pego o nariz, porque eu não vou conseguir fazer isso nem num adulto, nem numa criança, tá? Certo. Agora, abaixo de 1 ano, sim, eu consigo fazer da forma normal. Então, gente, se é bebê, se vocês estão com um bebê em casa, nós vamos fazer o famoso boca a boca, cobrindo o nariz e boquinha. Dessa idade até um adulto, tampa a narina e faz apenas na boca as 2 ventilações, ou as 5 ventilações de resgate, como eu ensinei aqui. É isso mesmo. Você aprendeu? Eu aprendi. Gente, então é isso. Muito feliz por esse conteúdo, muito feliz pela sua presença, por essa riqueza que você deixou para nós, tantas as pessoas, né? Todos eles que estão nos acompanhando. Mas antes disso, eu quero agradecer mais uma vez nossos patrocinadores do Café do Produtor, a Minas Med, que além de ser uma grande enfermeira, como a gente já conheceu aqui um pouquinho da sua história, de toda a sua sabedoria, toda a sua trajetória, né? Nós sabemos também que ela é a fundadora dessa empresa maravilhosa, onde leva conhecimentos, referência, né? Passa a seguir, nós vamos colocar nos comentários. Segue lá, pessoal. Exatamente. E a Núbia, gente, doutora Orelhas. Mas é isso aí, muito obrigada, foi muito bom te receber aqui. Eu que agradeço. Muito agradecida mesmo, Deus abençoe demais a sua missão, a cada momento, a cada chamado, né, que você receber. Agradecer também a sua presença, né, nosso Vicente, que nos ajudou, a nossa equipe, e é isso aí, passa a palavra para você. É a mesma coisa, né? Foi um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho da nossa experiência. Eu acho que todos os temas são importantes, mas principalmente nesse momento de férias é fundamental, né? Com certeza. Acho que a gente conseguiu aí alcançar as nossas expectativas, que era passar essas manobras, saber reconhecer, saber o que fazer, saber como solicitar ajuda. Então isso é muito importante. Né, gente? Então gostaria de agradecer a todos, a equipe, e precisando, nós estamos aí. E lá te conhecer também, Vem né? Conhecer seu espaço. Vem conhecer o nosso espaço, nossos cursos. Nos siga, né, nas redes sociais, no nosso Instagram. Nós estamos sempre compartilhando aí conteúdo voltado para essa área, tá? Milena, vamos deixar ali uma pergunta importante para eles. Você aceita convites? Claro. Para uma palestra, para um momento, para as escolas, né? Sim, escolas. Então aí. A empresa dela também recebe, além, né, de passar essa informação, vocês também atendem empresas, sim, nós atendemos as escolas, reuniões. Nós atendemos empresas, escolas, prefeituras. Então nós estamos aí no campo de capacitação. Então, em que precisa capacitar a sua equipe, a sua escola, preparar eles para esse atendimento, né, para uma situação de emergência. Só chamar que nós estamos à disposição. É isso aí, anotaram tudo? Então é isso, muito obrigada, gente. Um beijo para vocês, até a próxima. Logo, logo vai estar aí para vocês acompanhar passo a passo e anotar. Obrigada, gente. Dá tchau, Vicente.